Cumprimento a todos os amados irmãos nessa manhã especial, preparada pelo Senhor, com a paz do Senhor nosso Deus. Que alegria, que privilégio, uma vez mais, com a permissão do Senhor e também com a tua abertura aí no teu lar, na tua casa, juntamente com a tua família, entrarmos para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus, estudarmos os temas que estão sendo propostos durante todo esse trimestre na Escola Bíblica Dominical. Bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a essa aula e seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando diretamente do templo sede da Assembleia de Deus Rio Claro, Ministério do Belém, que tem como presidente pastor Cisaque da Silva Valadares e que tem proporcionado através das mídias alcançar a tua casa, alcançar a tua família com o Evangelho, com a palavra genuína do Senhor. Nós estamos em plena escola bíblica de crescimento, mas podemos ver o agir de Deus nesta manhã, alcançando a tua vida também, com a palavra do Senhor nosso Deus, trazendo a você crescimento em graça, crescimento em conhecimento. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos. Glorificamos ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Glorificamos ao Senhor, ó Pai, por esta semana tão especial que passamos em Tua presença, aprendendo a Tua palavra, sendo, Senhor Deus, fortalecidos pelo Senhor. Tem sido, Pai, dias de crescimento, dias de fortalecimento, dias em que temos visto, Senhor, a mão do Senhor sobre nós, nos abençoando, usando os Teus filhos que foram, Pai amado, porta-voz do Senhor, ministrando a Tua palavra. Agora, Senhor, nesta manhã, onde estaremos estudando, Pai, mais da temática deste trimestre, que o Senhor, ó Pai amado, possa inspirar cada professor, que o Senhor, ó Deus, possa abrir o entendimento de cada aluno e nos visitar com a porção da Tua palavra. Abre-nos a porta, Senhor dos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, amados irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, a Bíblia como um guia para a vida. Nós tivemos aí as primeiras lições, elas foram muito mais voltadas para um conteúdo bem mais teológico, não é? E agora nós entramos numa fase onde o estudo deste trimestre vai se tornar um pouco mais aplicado, não é? No que diz respeito ao dia a dia da vida do cristão, a prática da palavra de Deus, aprendemos como lê-la e agora vamos entrar numa fase um pouco mais prática da palavra. E nessa lição de número 6, trazendo a temática, a Bíblia como um guia para a vida. O texto áureo da lição diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, lâmpada para os meus pés, farol baixo, para que nós possamos caminhar sem tropeçar, não é? Porque entendemos que o pecado, o erro, não é um tropeço, não é quando você erra o teu alvo, o teu objetivo, mas também a palavra é luz para o nosso caminho, para que nós possamos ter de fato ela como guia, como orientadora para a nossa vida cristã. A verdade prática diz: a Bíblia eu gostei dessa palavra na primeira parte da verdade prática. A Bíblia é um guia seguro para a caminhada cristã. A Bíblia é um guia seguro para a caminhada cristã. Na Bíblia que é inerrante, não é? Que a Bíblia que é infalível, palavra de Deus, nela nós podemos sim nos direcionar a nossa vida, nela nós podemos firmar a nossa jornada, nela nós podemos calcular de fato cada passo da nossa trajetória, em quaisquer que forem as nossas decisões. Nós vamos falar muito hoje também sobre decisões pautadas na palavra de Deus. Então a Bíblia olha o que a verdade está dizendo, a verdade prática, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. E o comentarista continua dizendo: alicerçados nos ensinos da palavra de Deus,
nós somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Então vamos falar um pouco hoje também sobre esse viver na palavra de Deus, a sabedoria para a tomada das decisões, a prudência na nossa caminhada, tudo isso pautado na palavra do Senhor nosso Deus. E aí nós temos a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, ela está no Salmo de 119, versículos 97 até o versículo de número 105, ou verso de número, Salmo de número 119, os versos 97 até o 105, e eu quero que você acompanhe juntamente comigo. Diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Tu, pelos caminhos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Por quê? Olha que tremendo. Porque medito nos teus testemunhos. Verso de número 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os seus preceitos. Há uma ação e há uma reação para aquilo que nós temos como alicerce para nós. 101. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Verso de número 102. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. E o verso de número 103, fechando a nossa leitura bíblica em classe. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. 104, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho, ignoro tudo aquilo que não leva ao centro da tua vontade, ignoro, pelo que aborreço todo falso caminho. E aí fecha com o verso de número 5, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, nessa lição nós teremos como propósito exatamente mostrar que a Bíblia é um verdadeiro guia para a nossa vida. Ela é um guia extraordinário. A Bíblia como um guia para a nossa vida, nós podemos ter confiança, certeza de que nós teremos um caminho correto a seguir, uma trajetória certeira a caminhar. Pois quem põe em prática os seus ensinamentos será considerado como um verdadeiro sábio. Nós vamos falar de sabedoria, como eu disse. E quem coloca em prática, porque uma coisa é você ter os conhecimentos, adquirir o conhecimento. O que é o conhecimento? É aquilo que você adquire. Agora, a sabedoria é você colocar em prática aquilo que você adquiriu a partir do conhecimento. É aí que você se torna sábio. Quem põe em prática os ensinamentos da palavra de Deus é considerado um verdadeiro sábio. Porque a Bíblia é um livro divino que nos ensina a sabedoria de todas as áreas da vida. Você pode colocar com certeza tudo aquilo que você precisar de uma orientação, você vai encontrar dentro da palavra de Deus. Você vai encontrar na Bíblia orientação para a tua vida no casamento, orientação para os teus negócios, orientação para criar os filhos, orientação para ser um bom pai, orientação para servir melhor, enfim, tudo dentro da palavra de Deus, porque ali está presente o que nós precisamos para viver de maneira que glorifique ao Senhor nosso Deus. Que a Bíblia diz, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. E quando nós temos isso como princípio da nossa vida, como princípio da nossa carreira cristã, nós não pecamos, nós buscamos, Nós buscamos desviar do mal e fazer a vontade de Deus, porque nós temos como princípios, isso aqui glorifica a Deus? Não, eu fujo daquilo. Isso aqui glorifica a Deus? Não, tudo isso, quando você tem isso como conceito na tua vida, nós somos então edificados. Então que nós possamos permitir juntos que a Bíblia seja o guia da nossa vida no nome do Senhor Jesus. Nós temos alguns objetivos dentro dessa lição. O primeiro deles é enfatizar
que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia. Isso não há sombra de dúvidas. Nós devemos alicerçar a nossa vida dentro da palavra de Deus. Sensato é o homem que constrói a tua casa na rocha. Quem é a rocha? A rocha é o Senhor. A palavra do Senhor é rocha, o Senhor é rocha. Agora, sábio é aquele que alicerça a tua vida na rocha, não é? Que anda pelos teus caminhos, que exerce na tua vida o teu caminhar pautado na palavra de Deus. O segundo deles é esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. É no Senhor. Então quando nós pedimos ao Senhor, a sabedoria a gente pede, a gente clama ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos encha de sabedoria, para que nós de fato façamos, andemos, caminhemos, exerçamos, não é? A tua vontade plena. E nós precisamos andar na vontade, no centro da vontade de Deus. Entenda, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quando nós não queremos andar no centro da vontade de Deus, nós estamos sendo negligentes porque nós não queremos andar no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Isso é ser tolo no tocante a isso. E aí, em último objetivo, mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Uma vez salvos, uma vez encontrados, né? Uma vez que nos encontramos com o Senhor, uma vez que somos alcançados pela misericórdia e graça do Senhor e passamos a participar da bênção da salvação, que é a primeira grande bênção na vida do homem, na vida de uma mulher, nós passamos então a viver essa bondade do Senhor em nossa vida. Naquele encontro com Deus, você foi alcançado pelo Espírito Santo, sim. Quem traz a consciência do homem, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que vem e passa a agir na nossa vida. E a partir daquele momento o que se espera é que o homem salvo, ele, dentro da vida dele, passem a crescer, passem a florescer os frutos do Espírito. Ou, melhor dizendo, o fruto do Espírito, que são as características, é aquilo que caracteriza um homem, é aquilo que caracteriza uma mulher de Deus, alguém que anda pautado na vontade do Senhor nosso Deus. A sabedoria, a prudência, são virtudes tremendas que vêm trazer como resultado do propósito resoluto de viver esses ensinamentos, esses mandamentos do Senhor Deus. E quem leva a sério, não é? Quem leva a sério a prudência, quem leva a sério a sabedoria e as põe na tua vida de fato em prática, se torna mais sábio e prudente na sua maneira de viver, nas suas decisões diárias. Enfim, nós temos condições de desenvolver isso em nós, de pedir ao Senhor e de exercer essa sabedoria, tomar as nossas decisões pautadas, né, sabiamente, e o Senhor nosso Deus há de nos abençoar. E eu tenho certeza que ao final disso tudo, ao final da lição dessa manhã, nós teremos a consciência de não apenas ter a palavra de Deus na nossa vida como um guia para a nossa vida, mas também colocar em prática a sabedoria das Escrituras e assim usar, não é, como para que a nossa vida seja de fato vitoriosa no Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Então nós partimos, uma breve, rapidamente, não é, fazendo essa abertura, mas na introdução, a Bíblia, quando obedecida, está na nossa revista, né? A Bíblia, quando é obedecida, ela torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. A Bíblia, quando obedecida, se torna um verdadeiro guia para o viver cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme nós discutimos aí, nós vimos, participamos, estamos acompanhando as lições durante todo esse primeiro período, né, do trimestre. Nós teremos aí, durante todo esse trimestre, são 13 lições. As 5 primeiras lições, falamos aí sobre a autoridade da Bíblia, entendemos que a Bíblia, né, ela é infalível
palavra de Deus, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância, a estrutura da Bíblia, como ler as Sagradas Escrituras. Agora, a Bíblia, quando obedecida, quando você aprende, você lê, conhece a estrutura, conhece que ela é inerrante, conhece que ela é infalível, enfim, ver toda essa veracidade inerrável da palavra de Deus. Agora, colocar em prática, que é obedecer. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o cristão. Então a Bíblia não importa nada, não adianta nada. Para ser assim bem mais objetivo no meu comentário, não adianta nada eu conhecer a Bíblia de ponta a ponta, conhecer cada uma das promessas, ter conhecimento de cada uma das leis do Senhor, da vontade do Senhor, mas eu não obedecê-la, não praticá-la, de nada vale, porque nós seremos julgados pelo que está escrito nela. Nós precisamos entender, mas obedecer a palavra de Deus. É o que está escrito, né, em João capítulo 12, versículos 47 e 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus, mas obedecer a palavra de Deus, andar em conformidade com a palavra de Deus. O comentarista continua: Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Os judeus da época do Senhor Jesus, encarnado, já consideravam que a vida eterna estava revelada nas páginas das Sagradas Escrituras. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. A Bíblia continua sendo revelada dentro das Sagradas Escrituras, né? Através da Bíblia é que nós conhecemos o Cristo Jesus. É através da Bíblia que nós adquirimos condições de viver uma vida semelhante à vida que Ele viveu encarnado. Paulo disse, não é? Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Imitar a Cristo é andar segundo a palavra de Deus. Ele, o Senhor, foi o maior exemplo de viver cristão. Como o homem não pecou, não errou. É o nosso desafio diário, viver como Cristo. Então, através do Senhor, através da tua palavra, nós temos condições de adquirir conhecimento para viver uma vida semelhante à vida que o Senhor Jesus viveu como homem, sendo ajudados, é claro, através da graça do Senhor nosso Deus, somos ajudados. A graça, se não é a graça do Senhor, nós não temos condições de fazer nada, mas a graça do Senhor nos sustenta, a graça do Senhor nos fortalece. Aí o comentarista continua dizendo, Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Tiago capítulo 1, versículo de número 21. Na verdade, a nossa natureza, como eu disse há pouco, ela foi transformada, entenda isso, a nossa natureza foi transformada no momento da nossa salvação em Cristo Jesus, quando nós fomos gerados novamente na presença de Deus. O que a palavra de Deus opera em nós é o aperfeiçoamento dessa natureza. Nós vamos sendo aperfeiçoados através da nossa transformação em pessoas semelhantes a Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio. Nesta lição veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. O alicerce sempre é Cristo. O nosso alicerce sempre é Cristo. E esse fato está claro, tanto que na pregação de Paulo, como na parábola de Mateus, capítulo 7. A palavra de Deus, ela somente pode ser considerada como alicerce quando o seu significado se mistura com a vida de Jesus Cristo. E Apocalipse capítulo 19, versículo 13, é um texto tremendo, e diz assim o texto: E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então nós precisamos, para que nós estejamos andando segundo a palavra de Deus, é andar
conforme Jesus Cristo andou. Para vivermos segundo a palavra de Deus, é viver conforme Cristo Jesus viveu. Ele é a palavra. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A palavra-chave, já deu para perceber que a palavra-chave dentro da nossa lição é guia. Ok? A palavra-chave dentro da nossa lição é guia. Então vamos para o primeiro tópico. A Bíblia é um alicerce para a vida. A Bíblia é um alicerce para a vida. Perdoe, eu acredito que na hora de repassar o slide ali, eu acabei colocando ali, né? A Bíblia é um alicerce para a vida. O primeiro texto eu acabei me equivocando ali, tá bom? Mas o tópico 1, pode acompanhar na tua lição, a Bíblia é um alicerce para a vida. Vamos pular para não ficar, não é? Errado? Então, pronto. A palavra de Deus é um alicerce para a vida. Então, a palavra de Deus é alicerce. Então é importante ressaltar, o comentarista diz, que a Bíblia é a única, infalível revelação escrita divinamente inspirada. Então as lições anteriores, como eu já disse, né, nós já estudamos, já ouvimos os demais professores ministrando a respeito. A Bíblia autentica, a autenticidade da Bíblia é por si mesma. A Bíblia autentica a si mesma. Paulo afirma que toda a palavra de Deus é inspirada. Se não, leiamos segunda carta, ou segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O texto diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Olha aí, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Louvado seja Deus. Continuemos na lição. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Já citamos isso. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. Então aqui nós vemos o quê? Nós vemos a parábola contada pelo Senhor Jesus durante o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que é apresentado no Evangelho segundo Mateus, capítulos 5, também 6 e 7. Nessa parábola, o Senhor Jesus, ele aponta para a diferença entre aquele que obedece à palavra de Deus e exatamente entre aquele que não obedece à palavra de Deus. O cristão obediente, aqui nessa parábola, ele é comparado com alguém sábio. Esse alguém sábio edificou a sua casa sobre a rocha. Já o desobediente aqui, ele é comparado a alguém que edificou a sua casa sobre a areia, ou seja, sobre um terreno que não tinha resistência suficiente para se edificar uma casa. Quando vieram as enchentes, que simbolizam as lutas, simbolizam as tribulações que todos aqueles que professam a Cristo Jesus enfrentam, somente aquele que foi obediente à palavra de Deus, olha que observação, ele conseguiu, recebendo o alicerce, a firmeza necessária para se manter em pé. Aquele que não obedecia à palavra de Deus, não conseguiu se manter em pé. Mas o que aconteceu? Ele sucumbiu diante das dificuldades. Ele sucumbiu diante das adversidades. Por quê, pastor? Porque os fundamentos da sua casa espiritual não estavam apoiados, não estavam firmados em Cristo, mas sim em alguma outra coisa, representada aqui pela areia. Isso aqui nos mostra que apenas quando nós nos fundamentamos em Cristo, é que conseguimos suportar as lutas. Quando nós nos fundamentamos em Cristo, nós podemos suportar as tribulações.
Quando nós estamos fundamentados em Cristo, nós temos condições de enfrentar as afrontas da vida, as angústias do dia a dia. O próprio Jesus, o próprio Senhor, Ele nos promete algo maravilhoso. No capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 33, e disse, ou melhor dizendo, o Senhor Jesus prometendo, não é? Ele diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem está alicerçado em Cristo tem condições de enfrentar as adversidades da vida, tem condições de enfrentar as aflições da vida, porque a tua casa, a tua vida, que é representada pela casa, está firmada em Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida, ou temos a lição, a vida deve ser, nós estamos no tópico de número 1, no subtópico de número 1 do tópico 1. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude de um destino glorioso. João capítulo 3, versículo 16. Na realidade, a vida ela deve ser edificada na pessoa de Cristo, como? Através da obediência à palavra de Deus. Edificar a vida na pessoa de Cristo significa andar, imitar o Senhor Jesus em todas as questões da vida. Andar, edificar a vida na pessoa de Cristo, é imitar Jesus, implica em obedecer ao Senhor Jesus e obedecer a todos os mandamentos do Senhor para a minha e para a tua vida. Quem obedece aos mandamentos do Senhor está, em primeiro lugar, está provando o seu amor pelo Salvador Jesus. Quem obedece está provando o teu amor pelo Senhor. E quando alguém ama a Deus, obedecendo os seus mandamentos, o próprio Cristo, ouça bem isto, quando alguém ama a Deus, obedecendo os seus mandamentos, o próprio Cristo, o Senhor se revela, ou seja, Ele se manifesta a essa pessoa que obedece a sua palavra. João capítulo 14, versículo 21, o texto diz assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, oh aleluia, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena obedecer a tua palavra, vale a pena andar nos teus caminhos, vale a pena amar a Deus sobre todas as coisas, amar a tua palavra e andar segundo a tua palavra, porque o Senhor, aleluia, o Senhor Jesus dizendo, eu também os amarei, porque me amam, porque obedecem às palavras do meu Pai, porque me amam, eu os amarei e me revelarei a cada um daqueles que obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Continuemos a lição, aleluia. O próprio Cristo é a rocha. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. Ele tem as palavras de vida eterna. Então aqui nós temos uma afirmação um tanto quanto interessante, porque a rocha mencionada por Paulo, no texto apontado pelo comentarista, foi aquela que seguiu o povo de Deus, ou o povo de Israel, pelo deserto, o povo de Deus, o povo de Israel, pelo deserto, durante os mais de 40 anos que eles peregrinaram pelo deserto. E essa rocha ela foi usada várias vezes para suprir a sede daquele povo. Olha que lindo isso. Cristo ele é comparado, em outras passagens da Bíblia, como a pedra angular. Ou seja, a pedra sobre a qual todo o edifício deve ser construído. Isaías capítulo 28, versículo 16, o texto diz, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra, lá em Isaías, uma pedra já aprovada,
pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Paulo, ele mencionou a esse respeito, dizendo ter ele colocado o fundamento espiritual na vida dos crentes em Corinto. Isso que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos 10 e 11. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora, outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Olha agora o que diz o texto. Pois ninguém pode lançar outro alicerce, além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises da vida, o comentarista ele é muito certeiro nos comentários que ele faz nessa lição, não é? Apesar de ser uma lição muito prática, mas traz para nós, não é? Traz um compêndio de argumentações aqui, que trazem para mim e para você uma certeza de entregar na mão do Senhor e colocar a Bíblia como alicerce de fato da nossa vida, para as nossas decisões. Olha o que ele diz. A síntese desse grande ensinamento é que nas crises dessa vida, nem as crises, melhor dizendo, dessa vida, e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Então, conforme nós mencionamos há pouco, as tribulações, elas são inevitáveis. As lutas da nossa vida, elas são inevitáveis. Né? Na vida de quem segue, da vida de quem não segue a Cristo, enfim, as tribulações elas vêm, as lutas vêm. Agora, quem obedece à palavra de Deus, pelo que vimos na parábola dos 2 mandamentos, estes conseguirão vencê-las. Esses conseguirão passar por estas situações de adversidade. Tem um louvor de um cantor que já não está mais conosco, que ele diz assim: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. E nós temos que agir dessa forma. Abraão, a Bíblia diz que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Porque firmados no Senhor, nós temos condições de atravessar as tempestades da vida. Segundo, a palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. 119, verso de número 105. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Ou seja, nós encontramos na Bíblia, desde o livro de Gênesis até o final da Bíblia, né? E nós vamos ver orientações. E é interessante nós olharmos que essa questão de obedecer, não obedecer, decisões corretas, decisões incorretas, desviando-se do caminho do mal, enfim. Lá em Gênesis já começa falando sobre isso, né? O texto fala sobre separação clara entre luz e trevas. Olha que interessante, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Corroborando com o que o texto do segundo subtópico diz, a palavra de Deus é luz. A palavra, os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então, as orientações que nós temos ali é para o nosso viver, né, de acordo com a palavra de Deus, ou seja, para que sejamos luz. Nessa linguagem simbólica aqui, a luz representa Deus. E as trevas, não precisa nem um alto, profundo conhecimento de hermenêutica para entender que a luz aqui simboliza Deus. E as trevas simbolizam o inimigo. Quando você lê a 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 4 a seguir, diz assim o texto: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e
a noite. Então, quando a Bíblia diz que ela representa a luz, está querendo dizer que nos apresenta a Jesus Cristo, a luz verdadeira. A Bíblia fala de Cristo de Gênesis a Apocalipse. E Jesus Cristo é a verdadeira luz dos homens. Então a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, da luz, que é Cristo o Senhor. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. João, capítulo 1, versículos 4 até o versículo 9, fala para nós a respeito desse texto. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Essa luz, representada pela Escritura, me conduz a Cristo Jesus e nos ensina como Ele é. Nos conduz a Cristo, nos ensina como Cristo é. Para quê? Lembra quando nós falamos no início da aula? Para que nós possamos imitá-lo. Cristo afirmou que quem está nele não anda em trevas. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então andar em Cristo é andar na luz da tua palavra. O comentarista continua a lição dizendo, quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Eu afirmo mais uma vez, irmãos, nós vamos ser incisivos durante todo esse trimestre, falando a respeito disso. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho, nos apresentando Cristo Jesus. E é Ele a quem devemos imitar para alcançarmos a vida eterna. A Bíblia nos conduz ao Senhor Jesus, o nosso supremo alvo a ser atingido. Sejamos imitadores do Senhor. O comentarista continua, Cristo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como luz, como filhos da luz, Efésios capítulo 5, versículo de número 8, isto é, afastados da prática do pecado. Andar em luz é de fato andar afastado da prática do pecado. Andar como filho da luz significa andar como Cristo andou. Olha só, voltando ao que nós falamos, corroborando. Andar como filho da luz significa andar como Cristo andou. Cristo, sendo como homem, nunca pecou. Nem se achou engano na sua boca, uma palavra sequer de engano na sua boca. E nós, como homens, devemos nos esforçar para imitar os passos do Senhor Jesus Cristo, andar como Ele. Subtópico de número 3, a palavra de Deus ela é imutável. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Aqui nós vemos, mais uma vez, reforçando a infalibilidade e a inerrância da palavra do Senhor, nosso Deus. Nós falamos um pouco disso na introdução da lição. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fiéis, são confiáveis, são fidedignos, são de alta confiabilidade, não erram, não falham. São fidedignos, confiáveis, inerráveis e infalíveis. Aqui o comentarista está defendendo exatamente essa infalibilidade das Sagradas Escrituras, né? Que nós estamos ouvindo, vendo com tanta propriedade sendo ministrado nas lições anteriores. E aqui até dispensa comentários a respeito disso, né? Porque de fato a Bíblia é inerrável. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado, né? Nesse texto aqui apontado pelo comentarista, o Senhor Jesus afirmou que as palavras proferidas por Ele não iriam passar, ou seja, irão permanecer eternamente. Escute uma coisa que eu vou dizer, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus não precisa de upgrade, porque a palavra de Deus é imutável, porque o Deus da palavra é imutável. Os teus preceitos não mudam, Deus é fiel. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Entende? A palavra de Deus que foi aplicada aos nossos irmãos lá atrás, ela é aplicada hoje. Nós precisamos lembrar que o que nós falamos um pouquinho na introdução, nós seremos julgados
pelo que está escrito na palavra de Deus. E isso nos mostra que tudo o que está nela escrito ainda tem validade na vida daqueles que querem ir morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo o que encontramos na Bíblia, tudo o que há de escrito nas Sagradas Escrituras, serve para nos orientar, para ensinar o que é correto para a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Porque, se não, leiamos Romanos capítulo 15, versículo de número 4, Paulo ele escreve aos Romanos dizendo: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, os ensinos e exortações da Bíblia, os ensinos e exortações da Palavra de Deus, não podem ser desprezados por aqueles que desejam permanecer em uma jornada cristã de salvação em Cristo Jesus. Não podem ser ignorados de forma alguma. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente. Vou fazer uma observação aqui. Quem busca mudança na palavra de Deus, quem busca mudar a palavra de Deus, é porque está querendo adequar a palavra de Deus à tua vida pecaminosa. A verdade é essa. Quando nós não queremos andar de acordo com a palavra de Deus e queremos interpretar da maneira que vai caber a nós, aí é porque nós não queremos obedecer de fato a palavra de Deus. Nós queremos adequá-la à nossa vida de pecado. E isso a nossa sociedade, a sociedade atual mostra com veemência. Vida pecaminosa. Mas estou na igreja, sou crente. Deus me ama, né? Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então nós precisamos nos adequar à palavra de Deus. Não adequar a palavra de Deus à nossa vida. Diante da ótica que nós temos como objetivo de vida, imitar a Cristo Jesus, os padrões bíblicos de conduta não podem ser alterados. Cristo foi alguém revolucionário em tua época. Ele apresenta um grupo de regras de conduta ainda mais exigentes do que a lei de Moisés. Ele vem trazendo os teus preceitos acima da lei de Moisés, e esse nível de separação das coisas do mundo, que contaminam o profano, se misturando com o santo, continua sendo uma exigência do Senhor Jesus, porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Está lá, Mateus registrou isso no capítulo 5, versículo de número 20. Então nós precisamos ter esse senso de justiça, né? Esse senso de conduta. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Efésios capítulo 2, versículo de número 20. Entendemos que Cristo é o nosso supremo exemplo. Então, conforme foi citado, as doutrinas bíblicas nos apresentam um padrão de comportamento de Cristo. E esse padrão de comportamento de Cristo, o que nós somos, irmãos? Nós somos crentes, cremos em Deus, nós somos conhecidos como cristãos, não é? O cristão, o que é o cristão? Cristão é um seguidor de Cristo. Meu nome é Cristiano, não é? Cristiano, o que é cristiano? O radical é cristão, né? Então, estar no nome apenas, ou na tua profissão de fé, não adianta nada. Eu tenho que ser de fato um seguidor de Cristo. E Cristo é o nosso maior e mais supremo exemplo. E a Bíblia, ela nos apresenta o padrão bíblico de comportamento de Cristo, para que nós o imitemos, sejamos de fato cristãos, seguidores de Cristo. Ele cumpriu toda a lei, e Ele nos dá exemplo para isso. O Senhor Jesus, Ele esgotou a lei. Eu vim para cumprir a lei. Ele veio, cumpriu, esgotou a lei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quer saber de doutrina de santificação, quer saber como ser cristão? É ler, é a cristologia, é a doutrina de Cristo, é estudar Cristo. Cristo é o nosso supremo exemplo. Não pensem que vim abolir a lei aos profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17, nos traz
essa verdade. E a gente fecha o primeiro tópico foi, e diz assim: a vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus. A vida, ou deva estar, né? Alicerçada na imutável palavra de Deus, que é a luz para o nosso caminho. Nós entendemos que nós precisamos ter a nossa vida alicerçada com a palavra de Deus. Vamos para o tópico de número 2 da nossa lição. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveite, você que está acompanhando essa lição. Está pelo YouTube? Dê um like aí. Cada vez que você dá um like, ou cada vez que você comenta, né, um emoji, alguma mensagem, o YouTube entende como relevante conteúdo e vai apresentar para muito mais pessoas. Então, dê um like nesse vídeo. Se você está pelo Facebook, também dê um like, um comentário, compartilha aí, clica aí no compartilhar, compartilha na tua linha do tempo, na tua linha do tempo aí no Facebook, e vamos espalhar a palavra de Deus para todos os nossos irmãos. A Bíblia nos torna pessoas sábias. E aí nós temos o primeiro subtópico, conceito da sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é hokna, e o seu correspondente em grego é sofia. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Presta atenção pega esse finalzinho aqui, abre aspas, a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. O que quer dizer isso, pastor? Conhecimento são as informações que você adquire. Sabedoria é a capacidade de colocar em prática o conhecimento adquirido. Olha como uma coisa está amarrada com a outra. Conhecimento são as informações que você adquire ao longo do tempo. Seja na faculdade, enfim. Agora, sabedoria é você colocar em prática o conhecimento que você adquiriu. Isso é sabedoria. Então, esse conceito, ele foi abordado, nós abordamos ele no tópico primeiro, na parábola dos 2 fundamentos, e conhecer algo, entenda isso, conhecer algo e não aplicar esse conhecimento na nossa vida é tolice. Como nós dissemos lá, conhece, sabe como tem que ser feito e não o faz, é um tolo. Ou seja, nós seremos como tolos. Tiago, ele nos exorta a conhecermos a verdade e aplicá-la na nossa vida. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando com vossos discursos. Eu vou ler novamente, Tiago capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Pregar, nós temos que viver o que nós pregamos, pregar aquilo que vivemos, não nos enganar com falsos discursos e sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Foi exatamente isso que a palavra diz através de Tiago, capítulo 1, versículo de número 22. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Não apenas ouvir, mas também colocar em prática. Veja o que o próprio Tiago, irmão do Senhor Jesus, ensina no capítulo 3, versículo de número 13, se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso, vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da onde? Da sabedoria. Essa palavra aqui nos mostra, meus irmãos, de forma cristalina, mais claro que isso, impossível, que as nossas ações provam se nós estamos sendo inteligentes, se nós estamos sendo sábios, se nós estamos sendo, principalmente no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus, se nós de fato estamos sendo sábios, se nós estamos sendo inteligentes a respeito disso. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículo de número 7. Sabedoria, de forma simplificada, a mais simplificada do que eu falei ainda há pouco, é a capacidade, então entenda isso, é a capacidade de utilizar o conhecimento adquirido, colocar em prática aquilo que você desenvolveu no conhecimento, mas fazer isso da melhor forma possível. Dessa forma, se a pessoa não utilizar o conhecimento adquirido, ou seja, não colocar o conhecimento em prática, em ação,
isso não representa sabedoria. Isso não representa nada. Ok? Mas vamos lá. Deus é a fonte da sabedoria. É o que diz, é o subtópico de número 2, traz para nós. A sabedoria é um dos atributos divinos. Portanto, Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. A sabedoria, ela está incluída num atributo divino da onisciência. Deus que conhece todas as coisas, o Deus que sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas e a sabedoria ela é perfeita nele. Paulo afirma que em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria, sabendo que Deus conhece todas as coisas. Como que nós ainda caímos no erro de saber a palavra, de saber a vontade de Deus e andar longe da vontade de Deus, andar longe dos seus caminhos, conhecendo que Deus sabe todas as coisas. Leamos Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Ou seja, o comentarista continua dizendo, toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 8 e 9. Então, esse texto aqui apontado pelo comentarista nos diz que Deus derramou graça sobre nós, juntamente com sabedoria e entendimento. Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim, ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Mas nós temos que compreender que esse derramar que Paulo mencionou não significa que todos já recebemos toda a sabedoria e todo o entendimento, mas sim que essas virtudes, elas estão à disposição para quem busca, elas estão à disposição de quem buscar. Quem pede, recebe, quem busca, acha. O próprio Tiago, ele nos aconselha a pedir sabedoria a Deus. Então a sabedoria está à disposição de todos, nós precisamos pedir. Nós temos acesso, precisamos pedir. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. A palavra de Deus demonstra a sua sabedoria e amor por nós. É isso que a palavra de Deus demonstra por nós, a sua sabedoria e amor por nós. Obedecer a sua palavra, obedecer essa palavra, obedecer a palavra de Deus, obedecer às sagradas escrituras, nos tornará sábios, pois nós receberemos a sabedoria do próprio Deus sobre a nossa vida. O comentarista continua, neste sentido, todos os que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7, conforme nós mencionamos ainda há pouco. O temor é o princípio da sabedoria. Esse é o tópico de número 3 do nosso tópico 2. Subtópico 3, perdão. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria. Na frase temor do Senhor, não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. Então, esse temor do Senhor nada mais é do que aquele sentimento de reverência e respeito pela pessoa de Deus. Reverência e respeito pela santidade de Deus. O pastor José Gonçalves, ele diz, temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Deus é santo, não importa que nós o reverenciamos, não é? Na tua santidade, quando a gente diz, né, adoremos ao Senhor,
na beleza da tua santidade, é entrar nos átrios do Senhor com reverência, com obediência, entendendo a santidade do Senhor nosso Deus. O temor a Deus produz entendimento. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Na realidade, pelo temor de Deus, nós aprendemos a fazer as nossas escolhas pela perspectiva do próprio Deus. Olha que entra a sabedoria nas nossas escolhas, na perspectiva de Deus, dentro da vontade de Deus. Quem tem temor de Deus, procura agir de forma a não ofender a Deus. Quem tem temor a Deus, não ofende a Deus e nem ao Espírito Santo. Por isso é que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Porque nós passamos a considerar a vontade de Deus em todas as nossas decisões que nós vamos tomar, em quaisquer que forem as áreas da nossa vida. E somente quem age de acordo com a vontade de Deus é que se torna sábio. Porque não obedecer, ou porque desobedecer a Deus, é uma estupidez na vida do homem, é uma estupidez na vida de uma mulher. Então nós precisamos entender isso. Quando nós agimos de acordo com a vontade de Deus, nós nos tornamos sábios. E por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias, como nós acabamos de mencionar no comentário anterior. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Salmo de número 14, versículo de número 1. Na realidade, a rejeição da palavra de Deus traz... a rejeição da palavra de Deus traz para uma pessoa, traz para o homem, traz para a mulher, além da escuridão, e quando eu falo dessa escuridão espiritual, além da escuridão espiritual, também traz uma condenação eterna para o homem, a falta de conhecimento da palavra de Deus. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o torna mais sábio do que todos à sua volta. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Vou repetir essa parte final. Essa afirmação, qual afirmação? O ato de meditar na palavra de Deus torna mais sábio. Então, essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Nós sabemos disso, somos de uma igreja que preza, zela pela palavra de Deus. São inúmeras as vezes que o nosso pastor nos instrui a leitura bíblica, a oração, a vida devocional. São inúmeras as vezes. Então nós somos orientados, incisivamente. E por que não dizer, somos orientados exaustivamente, para que nós entendamos, para que isso seja inculcado na nossa vida, como a palavra que nós procuramos inculcar na cabeça, na vida dos nossos filhos. Nós somos inculcados, todo culto, através do nosso pastor, a leitura da Bíblia. Então nós sabemos que a leitura, a meditação, resulta em aquisição de conhecimento. E quando nós fazemos isso com a palavra de Deus, isso fica melhor ainda. Quando nós adquirimos conhecimento secular, isso nos abençoa, nos orienta, as nossas decisões, o nosso profissionalismo melhora, a nossa fala é melhorada, a nossa dicção, não é? A nossa leitura, enfim. Agora, quando nós fazemos isso com a palavra de Deus, o nosso crescimento intelectual se dá de forma maravilhosíssima. Principalmente quando aplicamos esse conhecimento adquirido através da palavra, nós nos tornamos sábios. Essa é a chamada sabedoria que vem do alto, como disse Tiago, em Tiago capítulo 3, versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aleluia, essa é a sabedoria que Tiago fala, sabedoria que vem do alto. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Provérbios capítulo 9, versículo 12. Dentre eles, acúmulo de conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio. O livro de Provérbios, nós temos ali, um versículo para cada dia do mês, para você ler e ter uma vida
orientada pela palavra, um devocional diário orientado pela palavra de Deus. O livro de Provérbios pode-se dizer, um manancial quando diz respeito à sabedoria. Alguns pastores acreditam que todos os cristãos, e digo pela nossa igreja, todos os cristãos devem ler todos os dias um capítulo do livro de Provérbios para se tornar mais sábio. Tome isso como exemplo. Leia um capítulo do livro de Provérbios por dia, você vai se tornar mais sábio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria, mas nós precisamos ter em conhecimento, que a sabedoria que nos traz resultado é a sabedoria que vem do alto. Quando aprendemos a palavra de Deus, e não apenas apenas ouvimos, mas colocamos ela em prática na nossa vida. Sinopse do tópico de número 2, Deus é a fonte da sabedoria. E por isso, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos entrar no tópico de número 3, a Bíblia e a prudência para a vida. Convido você mais uma vez a dar, se você ainda não deu um like nesse vídeo, dê um like, compartilhe se você está no Facebook, comente dentro do YouTube, também no Facebook. Vamos fazer esse vídeo alcançar muitas pessoas e se inscreva no canal da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. A Bíblia e a prudência para a vida. Primeiro subtópico, o conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata, e que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. O comentarista ele pontuou aqui, no livro de apoio, que essas palavras elas podem significar prudência nas tomadas de decisão, ou seja, antes de você fazer algo, antes de você realizar qualquer coisa, a pessoa pensa nas consequências de cada uma das escolhas possíveis que ela vai fazer. É a lei da semeadura, não é? A pessoa pensar nas consequências de cada uma das suas possíveis escolhas. Então, se eu vou colher de acordo com as minhas decisões, que eu escolha corretamente, e que eu escolha direcionado pelo Senhor através da tua palavra, buscando orientação no Senhor. O dicionário Vine destaca que o substantivo grego pronesis e suas declinações denotam sabedoria prática, e que sinesis sugere avaliação que procede à ação. Para essas duas palavras aqui, o comentarista ele afirma que elas apontam para alguém que não é precipitado nas suas ações, não é precipitado nas suas decisões, ele pensa muito antes de executar um plano, ele pensa muito antes de exercer qualquer coisa. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. O que é ação temerária? A ação temerária é uma expressão da área jurídica, da área de direito, melhor dizendo. As duas andam juntas, né? Jurídica e direito, enfim, da área de direito. E significa uma ação realizada de forma imprudente, uma ação impensada. É algo que você fez sem levar em consideração os riscos envolvidos naquela ação. Faz no ímpeto, vai e faz, e executa. Não pensa no resultado, não pensa nos riscos, não pensa em tudo aquilo que envolve de forma negativa. E o que isso significa? Que quem é prudente evita ações impensadas, evita agir pelo impulso. E essa postura prudente evita muitos problemas posteriores na nossa vida. Isso serve para todas as nossas decisões em todas as áreas da nossa vida. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Uma pessoa prudente, sensata, é capaz de decidir ou discernir
a fazer a escolha correta. Nessa hora aqui, meus irmãos, é que entra em ação a sabedoria adquirida através da leitura, da meditação, do cumprimento da palavra de Deus. O texto de Salmo 119, verso 99, da leitura bíblica em classe, é um exemplo claro de que alguém que tem sabedoria que vem do alto. Seu conhecimento das Sagradas Escrituras, o seu conhecimento da palavra, somado a uma vida de obediência, geram nessa pessoa uma sabedoria recebida diretamente do Pai das Luzes. E essa sabedoria recebida diretamente do Pai das Luzes torna essa pessoa mais sábia para a vida do que aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, a tomar a decisão mais sábia, de acordo com a palavra do Senhor Deus. A prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Louvado seja o nome do Senhor. João, ele veio preparar o caminho do Senhor, trazendo de volta a discussão sobre a necessidade do arrependimento e conversão a Deus, tomando conhecimento do homem ao pecado. O povo estava afastado de Deus, tinha se perdido, tinha perdido a consciência do pecado. João, ele vem como instrumento de Deus justamente para quê? Para apontar a necessidade de mudança na vida deste povo. Primeiramente, através do arrependimento e mudança de vida. E essa mudança de vida envolvia de forma geral o quê? A volta à obediência dos preceitos de Deus, o que viria a trazer para eles de volta a essas pessoas a prudência que eles haviam perdido. E foi isso que João veio fazer. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Nós já mencionamos sobre isso. A sabedoria e a prudência, elas estão disponíveis a todos que buscam a sabedoria, que buscam a prudência, vivendo de acordo com o que diz a palavra de Deus. O recebimento dessas duas virtudes não é automático, tem que buscar. Nós precisamos buscar com fé, precisamos buscar com perseverança, amando a Deus, obedecendo os seus mandamentos, e a nós é dada essa prudência e sabedoria da parte do Senhor. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras, comunhão com o Espírito Santo. São práticas cristãs, meus irmãos, apontadas pelo comentarista, que são a base para a nossa vida cristã abundante e próspera. Sem essas são 3 práticas cristãs triviais na vida do crente. Sem elas, o crente viverá uma vida de sequidão espiritual, não desfrutará de todos os benefícios da bênção da salvação em Cristo Jesus, e essas bênçãos são oferecidas pelo Senhor para todos aqueles que são salvos. Na realidade, quem não as pratica, dificilmente conseguirá chegar no céu de luz. Então, práticas simples, triviais na vida de todo crente. A oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Tópico de número 3, a prudência, os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles, destaca-se autocontrole para não revidar ofensas. Escuta aí, pega essa, crente. Autocontrole para não revidar ofensas. Humildade para não exibir conhecimento. Correta tomada de decisões. Pensar antes de agir para não ser influenciado. Alcance de boa reputação e alta posição. Sujeição ao aprendizado e à correção. E desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. O livro de Provérbios traz para mim e para você esse manancial de conselhos. Tudo isso que eu falei aqui está no livro de Provérbios. Tudo isso que o comentarista apontou está no livro de Provérbios. São orientações para que nós tenhamos uma vida abundante com sabedoria e conhecimento. Nós que somos cristãos da nova aliança,
A verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo. Através da onde? Através da palavra, através da Bíblia, através das Sagradas Escrituras. E lutar diariamente, constantemente, para nos parecermos cada vez mais com Ele. Dia a dia, dia a dia. Essa é a verdadeira sabedoria. Nos Evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Exatamente os exemplos deixados pela vida de Cristo para cada um de nós. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. Paulo os exorta a que conheçamos, né? Paulo exorta cada um de nós a que conheçamos a tempo em que estamos vivendo, que Cristo Jesus está às portas para buscar a tua igreja. Então não sejamos nécios, não é? E aí nós fechamos a sinopse do tópico 3, diz assim: a prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. A Bíblia, ela é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para o Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Aí nós fechamos nessa conclusão, é exatamente isso. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos a sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Eu quero repetir essa conclusão com você. Está na revista e eu achei prudente. Olha a prudência aí. Achei prudente apontar isso aqui. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos a sabedoria e a prudência em nosso andar como filhos da luz, como filhos do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, pois a cada dia que nós aplicamos a palavra de Deus em nossa vida, entendemos os preceitos de Deus e passamos a viver segundo a palavra de Deus, nós somos abençoados, alcançamos sabedoria, alcançamos no Senhor direcionamento para a nossa vida diária. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero encerrar essa aula agradecendo a todos que estiveram até aqui acompanhando, a cada um de vocês que compartilhou, comentou, curtiu, enfim, se envolveu com essa transmissão e convidar cada um dos irmãos para hoje, logo mais à noite, às 18h30, nós estamos reunidos para o culto da família, aqui no Templo Sede, na rua 11A, número 275, Vila Alemã. Nós teremos 2 cultos simultâneos acontecendo, um no Templo Sede, outro no prédio anexo, culto de jovens e adolescentes, em uma dinâmica de louvor e adoração ao nome do Senhor. Então estaremos reunidos, servindo ao Senhor em 2 cultos simultâneos. E também em todas as nossas congregações espalhadas pelo campo de Rio Claro e adjacências. Convidamos você a estar conosco, logo mais 18h30. Eu posso orar por você? Curve a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós louvamos a Ti pelo Teu amor, louvamos a Ti por Tua graça abundante, louvamos a Ti pelos grandes feitos do Senhor sobre a nossa vida. Queremos, ó Pai amado, engrandecer o Teu nome uma vez mais, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, pela igreja, através da vida do Teu filho, pastor Cisaque Valadares, nosso presidente, que tem cuidado da igreja de uma forma extraordinária, proporcionando a nós, ó Pai, sermos assistidos e recebermos a Tua palavra, Senhor Deus, diariamente, sermos fortalecidos, edificados e preparados para enfrentar as adversidades, os momentos de tribulação que enfrentamos em nossa vida. Pai querido, damos graças a Ti por este momento que pudemos compartilhar a Tua palavra e pedimos ao Senhor, continue nos sustentando para que nós possamos prosseguir. E logo mais à noite, Pai, permita-nos estar aqui, ó Pai, servindo ao Senhor e em todas as congregações, adorando ao Senhor que é digno de todo louvor, honra e glória, em nome de Jesus. E todos podem dizer amém. Deus te abençoe, um excelente domingo debaixo da graça do Senhor.